galera, aqui é o professor Joadson em mais um vídeo do projeto Terceirão Não Tira Férias, plataforma Gonçalves Dias. Tema de hoje, dinâmica, tá? Segundo vídeo de dinâmica, segunda questão proposta para vocês, acompanhem na apostila aí. Vamos para o slide. Uma pessoa de massa igual a 80 kg está dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica o peso em newtons, conforme o desenho abaixo. Quando o elevador está acelerado para cima, com uma aceleração constante de intensidade A igual a 2 metros por segundo ao quadrado, a pessoa observa que a balança indica o valor de... Aí ele quer saber que valor é esse. Aí ele diz assim, ó, a intensidade da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Então vejam só. Aqui tem algumas perguntinhas interessantes aí, tem algumas coisas que nós vamos falar aqui para vocês. Por exemplo, a balança, ela marca o quê? Ela marca o peso ou ela marca a massa? Essa balança que nós mais utilizamos hoje em dia, as balanças digitais, essas balanças, na verdade, gente, elas são medidores de força, elas são dinamômetros, tá? Ela vai indicar a força que você está fazendo nela, certo? Então, ela não indica a sua massa, ela indica a força. O problema é que, se ela mostrasse o valor da força, nós não interpretaríamos muito bem. A maioria de nós não ia interpretar isso de uma forma legal, de uma forma rápida, porque não estamos acostumados em falar sobre força e sim falar sobre massa. Quando se pergunta qual é o seu peso, qual é o valor que você costuma dizer? Ah, você diz um valorzinho lá, quanto? Tipo 80, 90 quilogramas. Só que quilograma não é uma unidade de medida de peso, porque peso é uma força. Quilograma é uma unidade de medida de massa. O nosso peso, uma das maneiras de calcular o nosso peso, qual seria? Então vamos ver aqui, ó. O peso é a força com que a Terra nos puxa para baixo, né? O peso é a força com que a Terra nos puxa para baixo. Qual a formulazinha que a gente usa para calcular o nosso peso? É a nossa massa vezes a aceleração da gravidade do nosso planeta. O exercício fala que esse valor da gravidade é para a gente adotar 10. A maioria dos exercícios adota a gravidade igual a 10. Só que, de fato, a gravidade, quando a gente faz as contas, aqui próximo da linha do Equador, que é onde São Luís está, ela está em torno de 9,86, 9,87. Então, mas para título de conta, para ficar mais fácil, esse 9,8 a gente arredonda para 10, tá certo? Então, nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês, uma pessoa de 80 kg ao subir numa balança, essa balança indicaria o quê? Se a balança estiver paradinha, ela vai indicar a força que você está fazendo na balança. E essa força que você faz na balança, eu vou já mostrar para vocês qual é. Mas qual é o peso de uma pessoa de 80 kg aqui na superfície da Terra? Seria a massa, 80, vezes a gravidade, 10, daria um peso aí de 800 kg. Então, ó, essa pessoa que está aqui no elevador, o peso dela, qual seria o peso dela? 80, a massa 80, vezes a gravidade 10, 800. Cadê a resposta? Resposta é a letra C? Será que é isso? Não. Eu escolhi essa questão com calma, eu fui atrás de uma questão que tinha indicação da balança. Essas balanças, as balanças vão indicar a força que você vai fazer nelas, tá? Essa força que você faz nelas, a maioria das vezes tem o mesmo valor do seu peso, mas em algumas situações ela não vai ser igual ao seu peso. Vamos imaginar o seguinte, tem uma balança aqui na minha frente, aí eu subo nessa balança, eu olhei ali, poxa, deu lá, vamos botar o valor, eu tenho aproximadamente 90 kg, essa balança lá ia indicar 90 vezes 10, 900 newtons. Aí os 900 newtons, eu disse, eita, como eu estou pesado, e me apoiava assim no balcão lá do supermercado ou da farmácia. Ao me apoiar, o valor já diminuiria. Mas por que diminuiu? O fato de eu me apoiar fez eu emagrecer? Não, então alguma coisa tem de errado.
A balança ela não está medindo o meu peso, ela está medindo a força que eu estou fazendo nela. Quando eu me apoiei aqui, ó a terceira lei de Newton que nós vimos no exercício anterior. Eu faço uma força no balcão, o balcão reage fazendo uma força em mim. Essa força que o balcão faz em mim para cima é como se ela me desapoiasse um pouquinho da balança, fazendo com que a balança marcasse um valor menor. Tá? Então, a leitura da balança é o quê? Ela indica a força que eu estou fazendo nela. Ao me apoiar, eu faço menos força nela, porque o balcão me ajuda aqui. Então, ao fazer menos força, ela vai indicar um valor menor. Não significa que eu emagreci. Quando eu faço uma força na balança, a balança reage fazendo uma força em mim. A força que eu faço na balança seria a ação. A força que a balança faz em mim seria a reação. Essa força que a balança faz em mim, que onde eu estou apoiado, ela tem um nome legal, um nome muito curioso, chamado força normal. Esse nome normal é porque é perpendicular à superfície. Então, toda vez que um corpo estiver apoiado em alguma superfície, essa superfície faz uma força nesse corpo para segurá-lo, só para apoiar. Como é que chama o nome dessa força? É a força normal. Tá? E a leitura da balança é exatamente o valor dessa força normal. É a força que a balança vai fazer na pessoa. Ah, mas espera aí, professor, tu falou que é a força que a pessoa vai fazer na balança, que ela marca. Ó, eu faço uma força na balança e a balança reage fazendo uma força em mim. Essas duas forças têm o mesmo valor, é ação e reação, nós vimos no vídeo passado. Tá bom? Então, quando eles perguntarem qual é a leitura da balança, vou escrever aqui, ó, qual é a leitura da balança? Da balança. Sabe o que eles estão perguntando para a gente? Qual é o valor da força normal? A gente tem que ir atrás dessa força normal, tá bom? As forças, elas são de dois tipos. Elas, assim, eu posso explicar, eu posso analisar a situação, analisar os tipos de força de duas maneiras. Elas sendo de contato e de ação à distância, tá? Quais são as forças de contato? A maioria delas é de contato. A ação à distância só tem 3. Então, é melhor eu falar sobre as forças de ação à distância, porque não sendo uma dessas 3, a gente sabe que é de contato. As forças de ação à distância é a força elétrica, a força magnética e a força da gravidade, que é chamada de força-peso. De novo, forças de ação à distância, elétrica, magnética e gravitacional. O resto é de contato. Aí eu olho aqui para essa pessoa que está numa balança, que essa balança vai estar em movimento junto com ela em um elevador. Esse elevador ele está subindo com uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu vou colocar aqui, gente, a pessoa para a gente poder analisar quantas forças estão agindo nessa pessoa. Certo? Aí eu vou assim, ó, vou logo ver as forças de ação à distância. Tem força elétrica aqui? Não, não fala de força elétrica. Não fala de carga elétrica. Não é um exercício de eletricidade. Tem força magnética? Não, não fala de nada de magnetismo. Aqui a gente não tem ímã, não tem nada. Tem força-peso? Tem. Então eu vou botar a força-peso aqui. Como é que coloca a força-peso? É sempre na vertical para baixo, que é o peso. Certo? Então, das 3 forças de ação à distância, só tem uma, que é a força-peso. Agora o resto é de contato. Vamos olhar para cá para a figurinha? Essa pessoa está em contato com o quê? Só com a balança. O que essa balança está fazendo nela? Está apoiando. Como é que é a força do apoio que eu falei ainda agora para vocês? Força normal. Então, ó, essa força normal é normal porque é perpendicular. Perpendicular a quê? A superfície da balança aqui, ó. Ela forma 90 graus com a balança. Então, ó, ela está aplicando uma força na pessoa assim, ó. Força normal. Então, vou colocar aqui, ó, força normal. Essa pessoa está em contato com mais alguma coisa? Não, só com a balança mesmo. Não está mais em contato com nada. Está apoiado em um balcão ou com uma bengala, parecido com a situação que eu me referi anteriormente? Não. Então, só essas duas forças, certo?
Beleza, o que eu quero saber? Qual é a leitura da balança? A leitura da balança mede o quê? Mede a força normal. Então vou atrás do valor dessa força normal. Aí para isso eu vou apelar para a segunda lei de Newton, porque eu tenho mais de duas forças agindo num corpo. Aí Newton diz assim, ó, a força resultante, disse assim pra gente, a força resultante que atua no corpo é o produto da massa desse corpo pela aceleração adquirida por ele. Então, a força resultante é uma única força que substitui essas duas. Como é que eu tiro a resultante de duas forças que elas estão em sentidos contrários? Aí é subtraindo, tá? Qual é o macete que eu dou para vocês? Quando você for subtrair, é assim, ó. Quem vem primeiro? Força normal ou peso, peso ou força normal? O macete é o seguinte, primeiro você vai para quem está causando o movimento. Quem causa o movimento, menos quem está atrapalhando. Quem está no sentido do movimento, menos quem está em sentido contrário, tá? Então, dessas duas aqui, ó, já que ele está subindo acelerado, quem está no sentido do movimento? Força normal. Quem está em sentido contrário? Peso. Então, ó, força resultante é a força normal menos o peso. Então, força resultante é a massa vezes a aceleração. Se ele estivesse descendo acelerado, seria peso menos força normal, tá? Então vamos atrás dela aqui, ó. Isolando a força normal, você tem o peso mais a massa vezes a aceleração. O peso passa para lá, trocando o sinal. Passa para o segundo membro, trocando o sinalzinho, tá bom? Então a nossa força normal vai ser igual. Como é que calcula o peso? Olha aqui, ó. Massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Mais a massa vezes a aceleração, certo? Do exercício a gente viu aqui, ó, que a massa dele é 80 kg, a aceleração da gravidade 10 e a aceleração que esse elevador está subindo é 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos substituir. Força normal vai ser igual a 80 vezes 10 mais 80 vezes 2. Vamos para cá. Então, a força normal vai ser igual a 80 vezes 10, 800, mais 80 vezes 2, 160. Então, força normal, 800 mais 160, 960 newtons. Certo? Então, a leitura da balança é a mesma força normal, que é igual a 960 newtons. Bom? newtons. Eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Veja que nesse macetezinho que eu dei para vocês, eu disse assim, ó, primeiro bota quem está no sentido do movimento, menos quem está em sentido contrário. Um probleminha nisso, para a gente poder fazer isso, a gente tem que saber essa aceleração. Se o movimento é acelerado ou se é retardado. Tá? Se está subindo acelerado, aceleração positiva. Mas se estiver subindo, freando, que é subindo retardado, aí a aceleração você tem que botar o valor negativo. Tá? Para você usar isso que eu acabei de falar para vocês, para você usar esse pequeno macete, primeiro a força que está no sentido do movimento, menos a força que está em sentido contrário, tem que atentar só para o detalhe. Se o movimento for retardado, se estiver subindo ou descendo, diminuindo a velocidade, a aceleração, essa aceleração aqui, ó, ela vai ter o valor negativo. Tá bom? Então, para essa questão, qual foi o principal objetivo? Eu explicar para vocês que quando eles pedirem a leitura da balança, você tem que ir atrás da força normal. Beleza? Então, a nossa resposta deu 960 newtons, letra D. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima questão aí, nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.